Salve! Sou o professor Michael Douglas e nesta nossa aula eu gostaria de trabalhar com você 3 questões em Santo Agostinho de Hipona. Primeiro, a questão da relação entre fé e razão. Segundo, a teoria da iluminação. E terceiro, a questão do mal. Dedico essa a todos os meus queridos alunos que me pediram para repetir alguma vez. Santo Agostinho de Hipona é um filósofo da Idade Média. Eu não vou me discorrer aqui nem perder muito tempo falando da biografia, porque já tem outros vídeos de Santo Agostinho no canal. Mas ele é um filósofo que vai desenvolver várias teorias, várias formas de pensar o cristianismo de uma forma racional. Então, eu me detenho neste vídeo a explicar 3 seções. A primeira delas, a relação entre fé e razão em Santo Agostinho. A segunda delas, a teoria da iluminação. E a terceira, a questão do mal, na perspectiva, todas as 3, no pensamento de Santo Agostinho. Então vamos começar com a questão ou a relação da fé e da razão. Dentro dos primórdios da Igreja, na oficialização da Igreja em 391, surgiu a necessidade de justificar a fé. Existia o paganismo, existia não somente o monoteísmo, mas um politeísmo exacerbado em todo o Ocidente, e o cristianismo, que ali antes foi perseguido e martirizado, precisava se justificar. Essa justificativa ela vai vir do pensamento antigo, depois de uma grande discussão entre padres apologistas e padres da igreja, ficou decidido que a fé teria o apoio da filosofia grega, e nesse apoio se pensou nas possibilidades da razão subjugar a fé pelo seu tempo, o seu poder, a sua grandiosidade. Então o trabalho dos padres da igreja e de Santo Agostinho era mostrar a importância da razão, ou melhor falando, da filosofia grega, para justificar a fé. Então, nesse contexto, nasce essa necessidade, e o que vai acontecer é que Platão vai ser escolhido para ser esse fundamento racional da fé, e Agostinho de Hipona vai deixar claro: Platão não é Deus, Deus é Deus, mas Platão pode me ajudar, eu e ele, ou melhor, eu me usando do que ele disse, a fazer com que o mundo conheça melhor o nosso Deus. Então Platão se tornou uma ponte. Inclusive Agostinho vai dizer que a filosofia ou a razão, ela pode me levar até metade do caminho. A fé complementa o caminho. É preciso crer para entender, é preciso entender para crer. Essa necessidade então de razão e fé é a necessidade de uma fé racional, que justifique a partir dos conceitos humanos aquilo que é e o que faz o nosso Deus. Então, essa primeira lição que eu gostaria de trazer para você: razão e fé. A fé é maior, a fé complementa. A razão sozinha pode fazer alguma coisa, mas é muito pouco ou quase nada. A fé, ela sim justifica a razão para que ambas possam chegar ao infinito e além. Então, primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, que é a teoria da iluminação. A teoria da iluminação, dentre as teorias de Agostinho, é o que nós podemos chamar aqui de uma teoria do conhecimento. Após ele falar sobre a questão do corpo e da alma, Agostinho vai mergulhar sobre a questão do: é possível conhecer? Será que os céticos que diziam que o conhecimento é impossível ao ser humano é verdadeiro? Como é que nós podemos ter provas que aquilo que eu penso coincide com aquilo que está no mundo ou com as verdades do mundo? Então, Santo Agostinho, cristão, ele vai argumentar que existe uma centelha de Deus dentro de mim. Esta centelha de Deus que existe dentro de cada pessoa compreende o Deus inteiro, de tal forma que, reconhecendo quem é Deus, Senhor de todas as coisas, você tem dentro de você, por causa de Deus, todas as verdades de toda a criação. Então essas verdades que habitam dentro de ti
Essas verdades estão em Deus e Deus concede a você, baseando sua filosofia na teoria da reminiscência de Platão, que dizia que as verdades estão dentro de nós, não no mundo. Agostinho de Hipona vai dizer um pouco diferente. Essas verdades estão dentro de nós. Essas verdades que estão dentro de nós só estão dentro de nós porque Deus habita dentro de nós e dispõe essas verdades para o nosso entendimento. Aí fica claro aqui a ideia de Santo Agostinho. Você é livre, você decide escolher. Se fosse assim, se Deus colocasse todas as verdades na nossa cabeça o tempo inteiro, nós saberíamos de tudo. Não é que Deus coloca as verdades na nossa cabeça. Deus nos possibilita alcançar determinadas verdades sobre o mundo com o nosso empenho e esforço. Então a teoria justifica que Deus ilumina o nosso entendimento. Deus não coloca palavras na nossa boca. Deus não faz a nossa mente seguir um percurso. Somos nós, essa liberdade. Há uma vida ativa dentro da ação de Deus na questão do conhecimento para Santo Agostinho. E por fim, nós vamos falar sobre a questão do mal. A questão do mal é uma das questões mais pertinentes da filosofia de Santo Agostinho de Hipona. E eu gostaria muito de trabalhar com você aqui o paradoxo de Epicuro, que foi uma primeira tentativa que revela que essa questão do mal, desde a antiguidade, causa uma dor de cabeça imensa. E Santo Agostinho, na Idade Média, debruça-se sobre essa questão e dá uma resposta para os cristãos. De acordo com Santo Agostinho de Hipona, o que nós temos, na verdade, eu não vou falar dele antes, é melhor eu começar com o paradoxo de Epicuro, que eu não sei decorado, vou ler para você algumas partes e vamos justificar juntos, tá? Epicuro dizia o seguinte: se nós pudéssemos pensar que Deus quer eliminar o mal, mas não pode, então nós não podemos pensar em Deus, porque parece que Deus é impotente. Então Deus não é onipotente, não tem potência de qualquer coisa. Continuo. Se Deus quer, nem pode. E se Deus quer e pode, parece que ele é mau. Então, o paradoxo ele vai muito além disso. Ele vai justificar. Por exemplo, se Deus quer, mas não pode, ele é onipotente. Se Deus não quer, mas Deus pode, então parece que Deus continua sendo malvado. Mas se Deus quer e pode, por que existe o mal? Ora, Deus é todo bom. Deus é o bem. Então, como se justifica a existência do mal no mundo? Eu aconselho você a dar uma lidinha bem integral dentro do paradoxo de Epicuro, porque com certeza eu não falei de tudo que tem para se falar do paradoxo, tá? Pensando assim, nós temos que pensar: se o mal existe e Deus é o criador de todas as coisas, foi Deus que criou o mal, por isso ele não anula o mal? Agostinho de Hipona não cai nesta brincadeirinha paradoxal de Epicuro. Agostinho de Hipona diz o seguinte, agora vamos aprofundar um pouco essa filosofia de Agostinho, sim. Agostinho fala que Deus é bondade. Então, se Deus é bondade, então de Deus que é bondade não pode sair maldade. Em outras palavras, se Deus é bom, se Deus faz o bem, o mal não encontra espaço no bem. Aí a pergunta é, por quê? Para você entender onde eu quero chegar, entenda a relação entre luz e escuridão. Na mais perfeita escuridão, para não dizer imperfeita, né? No total eclipse, imagine aí que uma gota de luz pode fazer a escuridão gradativamente se dissipar. Então, onde há luz, não há escuridão. Onde há escuridão, não há luz. Então, nos parece que a escuridão é a ausência da luz. A luz existe, a escuridão não. E no mesmo modelo, Santo Agostinho de Hipona vai justificar a existência de Deus. Claro que de uma forma mais aprofundada, dizendo o seguinte:
As coisas que nós vemos no mundo, as ações dos homens e tudo aquilo que nós consideramos mal, tem duas raízes. Ou a nossa incompreensão, eu já ouvi teóricos dizendo a ignorância humana, mas não é bem assim, né? A gente pode até considerar, mas a gente acha que conhece as coisas, sabe de tudo e termina pensando que uma coisa é má porque você está dizendo que ela é má. E ele está dizendo que ou a gente não é capaz de dizer, a gente é ignorante diante desse conhecimento vasto do mundo, ou realmente o mal existe e a gente sente ele na nossa carne e a gente consegue vislumbrá-lo nas coisas. Então, em sala de aula, geralmente eu pergunto assim: pense em uma pessoa má e tente analisar. O mal é a pessoa ou está na pessoa? Ou são as ações que a pessoa faz? Então, se você olhar, o bem e o mal nunca estão no mesmo lugar, do mesmo jeito que a luz e a escuridão. Então, dentro dessa pessoa, você percebe ações más. Mas se você olhar para as ações das pessoas e olhar para os eventos da natureza que podem ser considerados maus, todo o universo, todo ele, tem a sua própria funcionalidade e meta. Aquilo que a natureza faz não é bom nem mal. E de acordo com Agostinho, agora fugindo um pouco do que eu disse, tudo que foi criado é bom. A própria Bíblia nos diz isso. Então, o modo como a natureza ocorre, o jogo de causa e efeito, é simplesmente o jogo de causa e efeito. Então, de qualquer ação do mundo, não existe mal, existe a ação. E aquilo que é bom pode ter graus. Deus é o bem supremo, mas existem bens menores, bens tão menores que estão tão distantes de Deus que isso nós podemos chamar de um mal. A conclusão de Santo Agostinho é que o mal não é substância, o mal não é coisa. Não podemos falar de uma questão ontológica, ou seja, um tratado sobre a existência do mal, porque o mal é apenas uma imagem que nós vemos da ausência desse bem que é Deus. Então, Agostinho de Hipona deixa claro, e eu vou terminar meu vídeo agora. Deus é bom, não pode ter criado o mal. Nem o mal pode ter criado o mal. Auto-se criado, porque só quem cria é Deus. O pensamento de Agostinho é opositor à teoria dos maniqueístas. Vou dar uma breve explanação para você entender. Os maniqueístas, uma associação ali religiosa fundada por Mani, um persa, acreditava que o mundo era regido por duas forças, uma boa e uma má, com a mesma intensidade de forças. E de acordo com essas forças havia uma luta constante entre o bem e o mal. Ele sim acredita no mal como ser, dá um atestado ontológico ao mal. Agostinho de Hipona diz: claro que não, só existe Deus, a força de Deus. E nós temos o livre-arbítrio, nós somos livres. Então as nossas ações configuraram-se como más a partir do nosso olhar, a partir da tradução, não porque são más, mas porque estão distantes de Deus. Ok? Então é isso, espero que tenha entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato, valeu? Aquele abraço, felicidades e fui!